Eleitor e admirador, confesso, do Lula, serviçal dedicado aos trabalhos obscuros de outros, eis que Rodrigo Pacheco se viu obrigado pela liturgia do cargo a estar presente em um dos momentos mais importantes dos últimos tempos em termos de ação política do governo Bolsonaro, que foi exatamente o anúncio das medidas compensatórias para a redução de ICMS e para fazer frente ao aumento do preço da gasolina, do óleo e do gás de cozinha, que são fatos mundiais. Vários outros países também estão adotando medidas que busquem proteger o poder do consumidor. E poderia falar aqui da Alemanha, poderia falar da Espanha, da Itália, poderia falar inclusive do Irã e poderia falar de tantos outros onde isso está acontecendo. Essas medidas para mitigar um pouco o impacto negativo dos aumentos do petróleo por conta da tresloucada invasão da Ucrânia pela União Soviética, pela Rússia, pelo Putin, aliados que são a outros fatores, como, por exemplo, a pérfida passagem do PT pelo poder no Brasil quando não construiu as refinarias necessárias. Nosso petróleo hoje muitas vezes é exportado e precisamos importar gasolina que seja refinada por outras refinarias. Olha o absurdo do que nós vivemos. Mas lá estava o Pacheco com sua cara de bunda. Lá estava o Pacheco com sua cara de nojo. Eu não sou especialista em leitura não verbal, em leitura corporal, em expressões, mas eu li alguns livros e estudei em alguns cursos muito sobre essa questão da postura. E o que a gente vê do Pacheco é a cara de nojo e de desconforto por estar ali meio que legitimando um ato para o qual ele não tinha sido dimensionado. E mais do que isso, chamado a falar após o ato, ele se saiu da pior maneira possível, dizendo que, pois é, vamos ver lá no Congresso, lá no Senado, como vamos fazer. Ou seja, ele sentiu o baque da medida anunciada pelo Bolsonaro. Ele sentiu no bucho a pancada que o Bolsonaro deu com maestria. A ação do Bolsonaro em propor medidas compensatórias para os estados fez com que o Rodrigo Pacheco assumisse de uma vez por todas que é impossível, que não é justificável, que não é crível alguém querer a volta da corja e da canalice da esquerda ao poder. Corja e canalice que ele, Rodrigo Pacheco, gosta, adora, venera, defende e quer votar neles. Mas observem que o Rodrigo Pacheco está se transformando no grande boicotador das ações do governo. O Rodrigo Pacheco hoje atua muito mais como um chefe de torcida da esquerda do que como presidente do Senado. Ele não tem postura, ele não tem estatura ética nem moral para presidir o Senado. O Rodrigo Pacheco hoje é uma vergonha para a classe política de Minas, que o elegeu naquilo que é um dos grandes riscos que nós ainda estamos vivendo na incipiente formação do campo conservador no espectro político nacional. É quando a gente vota no menos ruim. E eu não estou atacando nem acusando os mineiros, mas estou falando apenas de uma sensação e uma situação que eu vivi. Eu aqui no DF também votei para o Senado nos menos piores, que eu pensava os menos piores, mas que se revelaram os mais calhordas, que se revelaram os mais inúteis, que se revelaram os igualmente desprezíveis. E Minas votou no Rodrigo Pacheco não pelo que ele era, não pelo que ele representava, mas Minas votou no Rodrigo Pacheco para não eleger a Dilma. Então eles, supostamente, os mineiros, votaram no menos pior e acabaram votando no mais imbecil.
Então nós temos que ter muito cuidado na hora do voto. Mas voltando para a solenidade de ontem, ela já foi dissecada, eu mesmo já participei de várias lives analisando, olhando e tentando fazer uma leitura do que aconteceu. A verdade é que até agora, nem a oposição, nem a mídia ainda conseguiram deglutir, engolir a seco ou com vinhos ou com azeite de oliva o pacote, a entalada que o Bolsonaro deu em todos eles. É preciso reconhecer que as ações do governo Bolsonaro têm sido todas elas propositivas. Os fatos, o crescimento, o fortalecimento da nossa economia mostram o acerto das ações que Bolsonaro e sua equipe implementam. E aí eu fico numa dúvida. Vocês já pensaram se durante a pandemia tivesse tido uma possibilidade do governo Bolsonaro coordenar todas as ações no combate à pandemia? Eu tenho certeza que hoje nós seríamos já a quinta ou sexta economia, porque nós não teríamos vivenciado o fica em casa, a economia a gente vê depois. A gente teria feito o enfrentamento do vírus, da pandemia, de uma forma muito mais séria e responsável do que aquela de saques, roubos e malversações de recursos que os estados e municípios fizeram a partir de uma decisão do STF. Resta saber, e a nossa aposta agora é saber em quanto tempo a rede ou outros partidos de esquerda irão recorrer contra o pacote do Bolsonaro. Talvez valendo-se de uma figura apenas representativa, porque, infelizmente, para alguns partidos políticos de esquerda cada vez mais reduzidos em sua insignificância, uma douta casa como o STF acaba funcionando como um puxadinho da impotência política desses grupos. Portanto, nós temos que continuar trabalhando, nós temos que continuar lutando e temos que continuar fazendo o enfrentamento, porque nós estamos vivendo um momento ímpar dentro da política nacional. Esse momento é o momento em que o país vai enterrar PT e PSDB lá junto na fossa dos detritos. Aquela fossa que a cidade do interior tem aí, que quando você dá a descarga na sua latrina, os dejetos vão para lá. É lá que PT e PSDB devem apodrecer e entrar apenas como modelos e exemplos daquilo que um país não pode vivenciar e não pode ter no comando político, econômico e de gestão. Torço muito, claro, trabalho o máximo que eu puder, porque acima de tudo, nós estamos vivendo um momento ímpar dentro da vida nacional, um momento no qual ser brasileiro voltou a ser motivo de orgulho, onde ser brasileiro voltou a ser um sentimento positivo e não de vergonha, como era nos tempos do lulopetismo e também da tucanagem. Se você puder comentar no nosso vídeo, se você puder compartilhar em suas redes sociais, tudo isso para nós é muito importante, porque nós temos que fazer cada vez mais com que esse canal cresça e amplie a repercussão e o engajamento em seus vídeos. Qualquer tipo de comentário para nós é importante. Se você estiver também entre aqueles que podem ajudar nos mecanismos de manutenção do nosso canal, estão aqui no descritivo do vídeo. Mas lembre-se, nós estamos vivendo um momento sem precedentes, um momento em que o Brasil, 3 anos depois de sair das mãos da esquerda, 3 anos e 6 meses, enfrentando uma oposição doentia, enfrentando uma mídia que tem problemas de falta de verbas e um ativismo exacerbado do judiciário, nós vamos nos agrandando, nós vamos ficando cada vez maior dentro do conceito e do contexto das nações. O nosso futuro, mantido o governo Bolsonaro, no mínimo até 2026, e essa proposta ética por mais 2 ou 3 mandatos, tenho certeza que o Brasil estará entre as 3 maiores economias do mundo. Faço inclusive esse desafio,
porque o crescimento do Brasil, a questão das privatizações, a questão de fortalecer essa vertente empreendedora do brasileiro, aproveitar toda essa criatividade do brasileiro, essa capacidade de trabalho, ela precisa ser comandada por um governo capitalista, por um governo conservador, um governo onde trabalhar e produzir não seja motivo de vergonha. Trabalhar e produzir, que por sinal diz muito do que é o governo Bolsonaro, trabalhando o tempo todo para que nós possamos produzir cada vez mais em todas as áreas da vida nacional. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.